Ah, mano, saiu o adversário do Corinthians na Copa do Brasil, né? Sim. Vai Aliás, ser só o tá vocês Cianorte. lá, né? Na primeira, só tá eles de São Paulo. O Cianorte, aquele que o goleiro sumiu aqui, nunca mais jogou? É. Que o Corinthians ganhou de 3x0, depois... O Corinthians pega o Cianorte. Eles ainda dá uma sorte de pegar um Cianorte. Ô, mano, mas aquele jogo foi estranho, hein, mano? Aquele jogo lá foi estranho. Portugal, falha de goleiro existe aos montes aí. E, cara, eu não preciso ficar numerando aqui quantas já aconteceram. O goleiro do Inter aí, foi do Inter, não? O goleiro do Vasco no Campeonato Carioca no final de semana. Sim. Aquele gol que tomou do Bangu. Puta de um peru, vai falar, o goleiro do Vasco tá corrompido. Tá Léo Jardim. E tem dois ex-jogadores do Corinthians lá, né, mano? O Guilherme e o Júnior Dutra. Nossa. Meu Deus. Cara, Júnior Dutra. Aqui de Santos. O Júnior Dutra aqui de Santos. Nossa, velho. Ó, mano, hoje deu uma repercussão. Mano, deu uma repercussão grande aí, que o Veríssimo deu uma entrevista, né? Deu duas entrevistas hoje, né? Deu uma pro Beija e outra pro André Hernan. E ele falando o seguinte, que ele sentiu, que ele viu desrespeito por parte do Corinthians na questão de assinar o contrato. E ele ficou cobrando o tempo inteiro o Rubão, né? Que ele já tava tudo certo, apalavrado, só que não existia contrato, que ele até se espantou no dia que anunciaram o novo patrocínio, e logo depois 4 jogadores, e ele não estava incluso, né? E que naquele dia mesmo, ele teria falado com o Rubão, e falou, não, acho que tem algum problema jurídico, vamos ver isso, e depois assinar, né, o contrato. E quando chegou para inscrever os jogadores, ele achou estranho, ele falou, bom, mas eu não tenho um contrato assinado, nada, o que vocês vão fazer? E o Rubão teria falado, olha, estamos resolvendo essa situação e vai assinar. Só que agora há pouco, o Corinthians lançou uma nota dizendo que, mostrando e-mails, que teria mandado para ele para assinar o contrato e tal, que ele não teria visto e que ele não teria feito nada, né? Então tá, os encontros aí, um fala uma coisa, o outro fala outra, né? Ô Mota, numa discussão, você sempre tem 3 versões de A, a versão de B e a verdade. Com relação à declaração do Lucas Veríssimo, eu acompanhei a entrevista que ele deu pro Benja, e vamos lá, alguns pontos. Primeiro, ele fala que, é porque eu não tinha nada acertado, e quando o presidente fala que eu era o primeiro reforço da temporada, eu olho pra ele, mas eu não tinha nem falado com o presidente. Ali era o momento, Motinha, já que ele nunca tinha falado com o presidente, se ele não quisesse desmentir o cara na hora, era o momento depois de ter terminado ali, que todo mundo sai, sabe, naquela portinha. Concordo. Pegar o presidente pelo braço, né, Quintino, e falar, ô presidente, deixa eu te falar, até hoje a gente não conversou a respeito, eu não quis te desmentir ali, mas os repórteres estão todos ali, na hora que eu sair eles vão me perguntar, não é a hora da gente sentar e conversar agora, antes de Não eu sair assinei nada não, porta? presidente. Era Exato. só falar isso. Era a hora ali, Quintino, de dar uma trucada no maluco naquele momento. Não ali na frente dos repórteres, mas a hora que saíram pela portinha ali, antes de falar com repórteres lá fora. Ali era o primeiro ponto. O segundo ponto, Motinha, que ele alega. Quintino, você que tá treinando como titular, a pré-temporada inteira, você é inscrito numa competição, e do dia pra noite você não fala com o teu treinador. Se você tem um impasse de contrato não assinado, a primeira coisa que você tem que chegar lá é falar, mano, o negócio é o seguinte, até agora não assinei o contrato, até agora tentei falar com o gerente de futebol, eu acho que eu sou um cara importante pro seu esquema. Se eu tô sendo utilizado como titular na pré-temporada, eu acredito que eu deva jogar. Então, mano, me ajuda aí também, porque, porra, eu não tenho contrato assinado, vocês estão pra me inscrever no Campeonato Paulista, e você tá me usando como titular na pré-temporada inteira, e eu não sei o que vai acontecer. Vai no então, jogo mim, treino, Motinha, né, mano? Foi no jogo treino, que ele falou que até pediu pra não ser... que é aquele aberto, né? Que ele foi, vestiu a camisa do Corinthians, e depois no dia seguinte foi anunciado como reforço lá do outro time, e ele falou o seguinte, que ele tinha pedido pra não ser escalado pra esse jogo treino, que ele tava com medo de se machucar, sem ter um contrato. Que foi a última vez que ele falou com o Rubão. Então, Motinha, o negócio é o seguinte, dentro do Corinthians, tanto que pegou todo mundo de surpresa, ele não falou com ninguém que ele tinha uma proposta pra poder ir embora. Não falou com ninguém, foi do dia pra noite. Ele agiu ali, dentro de uma situação na qual ele estava treinando sim, foi inscrito e não conversou com ninguém. Olha, tem uma proposta, pode ser que eu saia. Pegou todo mundo de surpresa dentro do Corinthians, inclusive no próprio elenco. Dentro do próprio elenco, Motinha. Essa decisão aí, é claro que ninguém... Oi, fala, Quintino. Só rapidinho, o Corinthians acabou de informar, minha amiga May Furlan, que me mandou aqui no Zap, o Corinthians divulgou aqui os e-mails que foram enviados para o empresário Paulo Pitombeira, Eu falei.
Lucas Veríssimo? Veríssimo. E meios dias 4 e 19 do 1. Então, mas ô Quintino, eu já vou chegar nesse cidadão aí também, mas só com relação aí ao que tá acontecendo com relação ao Lucas Veríssimo. Porque quando o cara dá uma declaração dessa, eu acho é legal o Corinthians realmente aí contrapor e mostrar de fato ali a versão dele também. Porque, vou te falar, Quintino, ele cita também direitos atrasados, direito de imagem atrasado. Que nunca recebeu. Então, nesse ponto, a exclusividade não é só dele. Porque o Duílio deixou todo mundo ali com direitos de imagem atrasado. Cássio, Fagner, Gil, o próprio Juliano deve ter dinheiro para receber. Enfim, Tem. Isso, Quintino, não dá para pôr na conta do Augusto Melo. Por mais que seja uma dívida do Corinthians Clube, e o Augusto vai ter que pagar, porque hoje ele é o presidente, mas a incompetência na época não foi dele. A incompetência passa a ser dele a partir do momento que ele assume e deixa de pagar também. Então, nesse ponto, não dá para colocar na conta do Augusto Melo. E por falar ainda dentro do Lucas Veríssimo, dessa situação, Motinha, pra mim não cola. Eu sei que tem muito corintiano que fica agora, tá vendo, não sei o quê, fala agora, não sei o quê, da presidência. Eu quero que se dane, meu irmão. Eu tenho um ponto de vista, independente de criticar presidente ou jogador, eu formo minha opinião de acordo com o que eu tô vendo. E pra mim, o Lucas Veríssimo continua errado, assim como o seu empresário também. Basta pegar um histórico recente, Motinha, de jogadores que são assessorados por esse Paulo Pitombeira aí. Léo Ortiz no Bragantino. Até outro dia tava treinando separado porque tava forçando uma barra para ir pro Flamengo. Agora foi relacionado e tá jogando lá porque o Flamengo meio que subiu a proposta e o Bragantino falou: agora dentro do que eu tô planejando vender, a gente pode conversar. Então reintegrou o cara e o cara voltou a jogar. Você pega o Carille. O Carille, que também é assessorado pelo Paulo Pitombeira, ele saiu do Japão da forma como saiu, tá? Com multa vigente, chega aqui e fala, não sabia que eu tinha multa. Né? O sabia, tá de brincadeira. O Santos está sendo acionado na FIFA justamente por causa dessa presepada. Se a gente pegar aqui, Motinha, vamos lá, outro exemplo. Roger Guedes. Roger Guedes, Mota, ele saiu do Corinthians do dia pra noite, no intervalo do primeiro pro segundo jogo na Copa do Brasil contra o São Paulo. Do nada, de brincadeira. né? Então todo jogador que é assessorado por esse cara sai dessa forma do clube. Dessa forma do clube. Agora foi o Veríssimo. Já não saiu bem do Santos na oportunidade quando ele foi vendido. Mas fala aí, Quintino. Eu não sou especialista em Corinthians, mas me parece que nesse caso do Veríssimo, os dois estão errados, né? A sensação que me dá, olhando a distância, é que o Veríssimo fez de tudo para não assinar e agora tá querendo bancar o bonzinho. E o Corinthians também, que deu mole. Bobeira. Tá querendo mostrar que é profissional e não foi. A sensação então, que a cagada do Corinthians... Você tá certo, eu concordo com você. E a cagada do Corinthians foi não ter pago no prazo que estava combinado ali para pagar a quantia pro Benfica e ter anunciado um jogador que não estava contratado. Tava palavrado. Apalavrado, meu irmão, não vale porra nenhuma. O fio do bigode vale para quem realmente tem palavra. E no futebol não acredita em palavra de ninguém. Não acredito em palavra de ninguém. Então o Corinthians foi extremamente amador. O Corinthians foi juvenil em ter feito o que fez. O erro do Corinthians tá aí. Mas nessa postura aí, o Lucas Veríssimo dá de coitadinho nessa história não tem ninguém. E Maurício, e vou dizer mais, só tá dando essa declaração e dando uma de coitado porque sabe que vai precisar voltar pro futebol brasileiro em breve pra dar limpada de barra. Ele sabe que vai... Ele vai... Aqui, infelizmente, ele vai ter porta aberta de muito clube. Ainda com essa postura que eu confio... acredito em você, viu, mano? E outra, Portuga, sabe por que vai? Porque o Corinthians hoje é um time com memória curta. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse tema, mas o Lucas Veríssimo, quando ele fez a cartinha de despedida, feita por um assessor de imprensa, porque não é isso que o jogador pensa de clube, nem citou o Corinthians. Até breve. Não, ele coloca um até breve ali, Quintino. Ele fala um até breve. Ele cita o Corinthians sim, mas ele fala até breve, dando a entender que ele vai voltar. Sim. E eu falei até breve o cacete. Esse cara deve ser persona não grata dentro do Corinthians. Porém, dentro do que a gente tá vendo hoje... Não é só no Corinthians não, tá? No Santos ele não queria enfrentar o Grêmio na semifinal porque queria ser vendido. Então... E comprou o presidente Pérez na época no ar. Eu nunca vi isso, um empregado. A pessoa chega aqui no ar... Ô, Sombra, tu não vai me pagar o que tá atrasado, não? Tu me prometeu vender. Ele fez isso, cara. O Santos ganhou um jogo de um time do Equador, que eu não lembro o nome, aqui na Libertadores. Eu tava na Vila lá, cobrindo pela Energia. Barcelona. O cara da entrevista pra TV... Ele, Pérez, você falou que ia me vender até agora? Eu nunca vi isso, rapaz. O Veríssimo fez isso. Ele saiu mal daqui também, viu, mano? Então, eu citei agora há pouco, eu falei, já tinha saído mal do Santos. E, coincidentemente, Quintino, é assessorado pelo tal do Paulo Pitombeira. Deve ser muita coincidência citar 4 exemplos de jogadores que saíram dos clubes da forma como eles saíram. Mas, ô Motinha, tem mais notícias do Corinthians aí, fala aí. Mais uma notícia do Corinthians aí. O Corinthians tá negociando com o zagueiro Pablo, do Flamengo, né? Pô, mas esse também é outro caso. Foi ex-Corinthians, não é ex-Corinthians? É ele, mano? Sim.
Então, Ele jogou em 2017, Motinha. E aí entra naquilo que eu falei agora há pouco. É bom, mas tem arranque de balsa, viu? Arranque de balsa é lento, hein? Mas fora isso, Quintino, é um jogador que tá encostado hoje no Flamengo. O Corinthians vai contratar um refugo. O Corinthians vai contratar um desfalque. E outra, Motinha, quando eu falei a respeito aí do Corinthians ter memória curta, é em cima desse cara aí. Esse Pablo, quando ele saiu do Corinthians em 2017, acho que foi, final de 2017, foi o empresário forçou uma barra. Então, ele foi impedido até de jogar o jogo comemorativo lá da entrega das faixas lá, das medalhas, justamente por causa disso. O empresário forçou uma barra do cacete pra ele ir pro futebol francês, e ele, o empresário, não sei o quê. Jogador, quando quer, peita empresário e fala, não vou, tô feliz aqui. E ele aceitou as condições que o empresário colocou a faca na garganta do Corinthians e meteu o pé. E agora o Corinthians tá repatriando esse cara aí, trazendo um refúgio, um jogador que tá encostado no Flamengo. Sou totalmente contrário à volta desse cara aí, Motinha. Boa, vamos ao possível time pra hoje, pro clássico, mano. E só mais um adendo aí, Motinha. Parece que o Corinthians tá acertando o Pedro Raul, tá? Amanhã deve concretizar a primeira parcela do pagamento de 5 milhões. O Corinthians deve pagar em 2 vezes. Hein, a primeira velho, claro. amanhã. Também acho. Estão arriscando demais num cara que não faz gol. Não, eu gosto desse jogador aí, mano. A primeira, o Corinthians deve executar o pagamento amanhã, Portuga, porque o Toluca exigiu o pagamento de metade da parcela aí do que o Corinthians deve pagar à vista. Então o Corinthians deve pagar 2,5 milhões de dólares amanhã. E a outra deve ser daqui a 365 dias o boleto. Em janeiro de 2025. Agora rapidinho, desculpa, rapidinho uma coisa. O Corinthians, ele tá sofrendo uma situação... Tá sofrendo é ótimo. Não, ele está sofrendo, coitado, porque, assim, uma imagem que a última diretoria deixou, ninguém quer vender a prazo. Você pode ver, todo mundo fala, quero vendo, mas quero se beijar. Por causa de uma fama deixada pela última gestão, não importa, é Corinthians. Mas tá herdando você não fica vendendo. Ou paga à vista, não. Tem jeito. Agora, o Pedro Raul eu gosto. Acho bom jogador. Essa coisa de contratar o zagueiro Pablo, meu Deus, hein? Depois de tudo que ele fez aqui, absurdo. gente. Depois de tudo aquilo, uma falta de amor próprio. E o cara tinha sido campeão, não participou nem da festa. E digo mais. Que isso, nada a ver. E vamos até esquecer... Tava certo o Roberto de Andrade, quando proibiu ele de vestir a camisa naquele jogo. Tá certo mesmo. Ganhou o campeonato. Ganhou na teoria. Na prática não vai participar da festa, não. E tem mais. Qual foi a última boa partida que se sabe do Pablo? No Flamengo, ele não conseguiu nem tomar o lugar de primeiro reserva. Sombra tem mais hora de banco que o Carlos Alberto de Nóbrega. Ninguém vê ele no campo, A última boa partida do Pablo foi no Corinthians, campeão em 17, que eu lembro. Depois é um cara que há 7 anos não se sabe de um bom jogo do cara. E como o mundo é pequeno, aí o cara ainda volta, né, velho? Puta, que coisa... Vou falar pra vocês, ô Portuga. Diga, mano. O Corinthians, ele tava pegando tudo que tem de refúgio no Flamengo. Cara, na boa, o Corinthians contratou esse tal de Fabinho Soldado, que era do scout do Flamengo, um clube que não precisa de scout pra contratar ninguém. O Flamengo só contrata jogador cobrão, jogador consagrado, e que se não tiver realmente ali um nome muito forte dentro do mercado nacional, porque não conhece o cara, todo mundo já conhece no estrangeiro. É o caso do Pulgar aí. Então você não contrata jogador pro Flamengo por causa de scout. Olha, contratou um cara do interior da Bahia pelo scout. Porra nenhuma, o Flamengo só investe dinheiro pesado na contratação dos caras. E só uma informação aqui rápida, Portuga, Motinha. O Corinthians está de olho aí no site da CBF, aí da Federação Paulista também, porque parece que o Garro foi inscrito. O Garro foi inscrito aí no Campeonato Paulista e pode ocorrer aí o anúncio oficial aí de que ele possa ir pro jogo. Não sei se como titular, Motinha, mas a expectativa é que o Garro esteja relacionado para a partida de hoje. Vamos lá, então, é possível time para hoje, né? Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli e Maicon. Fausto Vera ou Matheus Araújo, né, mano? Não sei qual dos dois. E Matias Rojas. E Romero. E na frente ele. O Finazzi Bonito, Yuri Alberto. O Garro ia entrar no lugar de quem? Vou te falar, cara. O Garro entraria no lugar de quem aqui? O Garro possivelmente jogaria no meio campo, Motinha. Eu acho que junto com o Matias Rojas. E na frente Romero e Yuri Alberto. Tem sempre uma dúvida ali quem começa o jogo. Ou Wesley, ou Matheus Araújo, enfim. Mas eu acredito que se o Garro de fato estiver apto, o Mano Menezes deve optar por um meio campo ali com 2 meias ali na articulação. Garro e esse morto desse Rojas. Lá na frente Romero e Yuri Alberto. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Metade desse time do Corinthians, se passar na Paulista, ninguém conhece. Metade. Isso porque você é desinformado.
Isso porque você é desinformado. O Galo, tu acha que a torcida, se passar o Galo, aí todo mundo conhece? Sem sacanagem, mano. Por exemplo. Hoje é o rosto, Metade não conhece, cara. Hoje é o rosto mais procurado no Vem mundo. cá. 5, 6 Mano, não conhece. os dois zagueiros do Corinthians, se passar na Paulista, eu não sei quem são. Félix Torres e Caetano. Como não? Félix Torres? Ah, mano, você... Para, você viu a cara dele aí? Para. O Félix mais conhecido no Brasil é o Eu não Gato tô Félix. dizendo que ele é Tá de mau brincadeira. jogador. O que eu tô dizendo Ninguém é... conhece. Ninguém conhece. A cara dele ninguém Porra, conhece. alguém conhece? Ô, Hugo. Sombra, vamos lá. Ninguém sabe. Isso. Mas é que Ranieri, tá. Não, ninguém Hugo sabe. Né? Não, Ranieri já Porra. estão sabendo porque Para, tem sido um dos mano. melhores em campo. Ah, Mas, por exemplo, dos mano, estrangeiros... Para. Mas é que tá, dos estrangeiros Aceita que é dói natural. Não aceita que dói menos. Uma coisa é você contratar jogadores igual o Santos contrata. O tal do Baço. O tal do Baço, Quintino, ele não é um cara conhecido. Então, mas não é um cara conhecido em lugar nenhum. Agora, se você falar, por exemplo, do Corinthians, o Félix Torres, zagueiro de seleção equatoriana. Palácio, Não conhece, o lateral brasileiro não esquerdo de conhece, seleção. eu tô falando da Paulista. O brasileiro não conhece. Mas quando a gente fala, se passar Não. na Paulista ninguém conhece, é justamente o fato do cara ser um mero desconhecido, não pelo simples fato dele ser um estrangeiro, porque é natural se o cara é estrangeiro. Quando o Corinthians contratou o Mascherano, muita gente não sabia que era o Mascherano. Mas metade não conhece. O que eu falei é verdade verdadeira. Ô, mano, eu não vou... Metade Mas o ninguém do conhece. Santos... Não é mas o do pecado não Santos, conhecer. Eles são desconhecidos, mas aí que tá, gente. Do Santos, quando eu falo isso daí... Porque essa frase eu uso com frequência pro Quintino, porque os caras que estão no Santos hoje são meros desconhecidos pela falta de qualidade. Do Corinthians é porque são estrangeiros, é normal. Ô, Sombra, O Hugo é de onde? É, o Hugo Ele é veio aqui de estrangeiro, Madrid? o Ranieri É o Hugo de Madrid. o que o Mano falou é Mas o verdade. Ranieri veio da Colômbia. O Caetano é canadense. Mas o Ranieri, bacana, é um cara, mas vocês deveriam É conhecer. o Ranieri, que é porque ele tem italiano, tudo é pra ser o cara. Ranieri. Ó, a dupla de volantes da seleção na próxima Vai. Copa deve ser Casemiro e Ranieri. Tamo bem. Acabou. O que o Mano falou, o Mano é engraçado. O que o Mano falou é verdade. O que o Mano falou é verdade. Teve essa apresentação do Mascherano, quando eles contratou o Mascherano, né? E eu tinha um ex-amigo na imprensa que comentava o jogo e tinha uma foto do Mascherano do lado do Lúcio Gonzalez. Aí o cara comentando assim: olha o volante alto do Corinthians, era o Lúcio Gonzalez, cara. Aí eu falei, amigão, o Mascherano é o baixinho, não o grandão, não.